Abra sua Bíblia no livro de Lucas 9 e depois você abra em Marcos capítulo 9. Nós vamos ler em dois livros, Lucas 9 e Marcos 9, porque eu vou continuar em Lucas, termina a leitura em Marcos. Eu quero dizer para o pastor André e a nossa irmã Luana, eu sei que não só eu, mas nós temos orado muito por vocês. Eu tenho pedido a Deus para Deus colocar um escudo na frente de vocês, para o vírus não chegar até vocês, aos seus filhos, ao lar. Não tem sido fácil para o Senhor conduzir uma igreja desse tamanho, aonde era 4 pastores, hoje só tem 1, mas se cumpriu o que Deus falou, que removeria as 3 cadeiras. E aí o Senhor ficou, e eu chamo o Senhor de Josué. E eu espero que Deus te dê sabedoria sempre. E eu também nunca vi tantos oficiais pregando, tantos pregadores novos dentro dessa casa. E eu tenho visto que Deus está na direção. Que Deus derrame graça, força, e que o Senhor puder, como eu sempre digo, da minha parte, pode contar. Agradeço desde já pela força que o Senhor tem dado à missão evangelizadora do Nordeste. Quero dizer para os irmãos que eu saio esse ano da missão evangelizadora do Nordeste. Eu entrego o campo, não vou ser candidato mais nenhum cargo na diretoria, mas precisamos orar. Para os irmãos que não sabem, a missão evangelizadora, ela tem membro mais do que a igreja central. É como se fosse uma denominação, 32 igrejas. Gosto muito do campo, não tenho viajado por causa do coronavírus. Para vocês terem ideia, tem cidades pequenas no Cariri que de um dia para outro, caso de 80 casos de um dia para outro. Então eu não posso pegar o coronavírus, nem dolores na minha casa. E Deus tem sido misericordioso com minha vida e minha família. Tem guardado. Moisés está em Portugal, ele pegou, mas por ser novo, não só por ser novo, nós oramos e ele está curado em nome de Jesus. E para os irmãos que não sabem, a semana passada nasceu o nosso neto. Ele é pai. Agora um neto muito lindo, bonito, grandão como ele, né? Uma criança saudável. Então ele vai receber cidadania portuguesa e eu acredito que o ano que vem ele pode estar nos fazendo a visita ou a gente indo lá. Deus é quem sabe, se assim Jesus não voltar. Amém? Você já tem sido decepcionado por alguém? Pergunta para teu irmão aí, você já tem sido decepcionado por alguém? Não se escandalize você que está pela internet, que as maiores decepções que eu tive foi com pessoas que se dizia crente. Grandes decepções eu tive na minha caminhada, mas nenhuma decepção fez eu recuar, fez eu avançar, seguir Jesus. Amém? Pastor André, uma coisa que a gente acha muito bonito no Senhor é quando o Senhor apresenta uma criança. Eu acho muito bonita a maneira que o Senhor apresenta, como o Senhor abençoa a criança. Isso é lindo. Todos encontraram em Lucas capítulo 1 até o Lucas 9, 37 ao 41. No dia seguinte, ao descerem eles ao monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentro da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsionam até espumar, dificilmente deixa, depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que eu expelisse, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o filho.
Agora volta para Marcos capítulo 9, a partir do versículo 20. E quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente gritou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão não de mim, mas de nós, e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me a minha falta de fé. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te dar graça, ó Deus, nessa manhã. Eu quero te louvar. Tira de mim toda ansiedade, que a ansiedade é pecado. Tira de mim todo nervosismo nessa manhã, porque eu subi nesse lugar, eu temo e tremo na tua presença, porque pela tua misericórdia eu serei o porta-voz da sua palavra. E nessa manhã, ó Deus, os teus filhos que são pais vão ouvir, ó Deus, algo vindo de ti, não de irmão Rocha. Pelo contrário, ó Deus, dai-me força, dai-me revelação daquilo que o Senhor revelou, não deixa faltar nada. Pelo contrário, acrescenta. Eu te peço também pelos pais que me ouvem através da internet, abençoe os lares agora nesse momento. Ó Deus, eu creio que tu ouviu não só a minha oração, mas a oração do teu povo, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. Que lá, hein? Como esse lá se encontrava. O tema que nós podemos dar nessa manhã é o clamor de um pai. Eu não sei como você veio aqui ou como você está em casa. Eu não sei como está o seu lar, a sua casa. Não sei em que área o seu lar precisa de uma libertação. A minha casa eu sei que são os meus 2 filhos que estão desviados, afastados dos caminhos do Senhor, precisam ser libertos. Quando eu entro, irmã Edileuza, nesse texto, que eu começo, irmão Evandro, ler, meditar, eu começo, pastor André, a analisar o projeto desse pai para um casamento. A Bíblia não diz, lógico, mas aonde ele conheceu a sua futura esposa, começaram a namorar, noivaram. Creio que ele pega ela e apresenta aos seus pais. É essa aqui que eu quero que seja a minha esposa. Ela pega o futuro marido e leva a família dela e diz: esse aqui eu quero como meu esposo. Creio que os pais o abençoaram, realizaram o casamento. Mas todo casal ele tem projeto de ter filhos. Eu sempre costumo dizer, lógico que não é tudo, mas a alegria de um casal é ter filhos. Projetar. Eu mesmo, quando eu casei, eu fiquei ficava pensando, como será os meus filhos? O menino vai aparecer com quem? A menina vai aparecer com quem? Eles casam, todos animados, tem um filho, e o filho vai crescendo, o pai vai vendo algo diferente do filho, e descobre do filho, um espírito maligno toma posse. A Bíblia não diz, ela não relata, mas dá para mim entender que naquela época ele vai à procura de alguém para orientá-lo. Quem sabe procura alguém da lei que conhece a palavra. Quem sabe a Bíblia não diz, mas ele vai à procura de alguém, quem sabe um rezador.
Para quem não sabe, eu frequentei muitos rezadores. Quando eu estava meio mamulengo, minha mãe dizia: isso é olhado, vai para a rezadeira. Ela batia tanto com o galho na minha cara que o galho ficava murcho e dizia que tinha saído tudo de mim. Veja o que é que Satanás faz. O galho bem verdinho, mas batia tanto em mim que o galho ficava murcho. Assim, pronto, saiu tudo. E eu saía dali crendo que estava liberto. Não conhecia Jesus. Mas eu creio que este casal, alguém visita e diz: olha, vem por aí os seguidores de Jesus, andando com o mestre, e aonde eles passam, os demônios desaparecem, batem em retirada, os enfermos são curados e até os mortos é ressuscitado. Creio eu que ele toma conhecimento. Lógico, se ele foi à procura dos apóstolos, é porque alguém disse onde os apóstolos se encontravam. Vai lá, leva seu filho possesso, chega lá, apresenta os apóstolos. A Bíblia não diz, mas dá para nós entendermos que os apóstolos foram brigar com o demônio, tentar expulsar, e não conseguiram, porque não estavam preparados. Se você ler o capítulo, tanto Mateus, Marcos, Lucas, que relata sobre esse caso, Jesus, tem uma hora que Jesus chega e pergunta, interroga o que é que eles estão tanto conversando. Aí o pai, no meio da multidão, diz: eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito maligno, que quando pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água. Eu trouxe para os teus discípulos e eles não conseguiram expulsá-lo. Eu fico, irmão Luzimar, meditando nisso aqui. Que decepção! Que decepção esse homem teve! Por isso que eu mandei você perguntar ao irmão se você alguma vez já foi decepcionado. E como é triste a gente procurar e com aquela toda expectativa atrás de alguém para resolver o nosso problema e receber o não. Você sai com a cara que não sabe nem onde bota. Jesus repreendeu e disse: sou geração incrédula. Traz ele aqui. Ele trouxe o filho. Imagina todo pai, porque era o único e ele não queria perder o seu único filho. A Bíblia diz que assim que o pai trouxe o filho e apresentou a Jesus, não precisou nem Jesus falar, o demônio já se manifestou. Jesus o libertou e entregou ao seu pai. E eu creio que foi grande festa naquele lar. E o que me chama a atenção é que o pai vai falar com os discípulos, mas quando ele vai para Jesus, ele já não pede por ele. Ele já pede a Jesus dizendo: tem misericórdia de nós. De nós quer dizer ele, a esposa e o filho. E Jesus teve misericórdia do seu lar. Ele foi humilde, dizendo para o Senhor que não tinha fé suficiente. E eu quero dizer para você nessa manhã, que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ainda hoje Ele liberta, sara e ressuscita, e levanta o caído e o abatido. Agora, para agir e acontecer tudo isso, você tem que crer de todo o vosso coração. Apenas nós ouvimos a história, mas vamos ver o que é que Deus tem para nós nessa manhã. Eu trabalho com
uma agenda de lado. Deus vai me dando e eu vou escrevendo. Tema: o clamor de um pai. Primeiro, quem você tem buscado para resolver o problema do seu lar? Que fonte você tem ido? Não é pecado buscar um irmão para ajudar, mas nós temos que saber quem nós temos buscado. Veja que esse homem aqui foi à procura dos apóstolos e eles não estavam preparados. Quantas das vezes nós buscamos a ajuda de irmãos e eles não estão preparados? Jesus deu a resposta a eles quando eles disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Porque não estava com a vida diante do altar, não tinha consagração. E uma vida que está meio desmantelada não tem autoridade de expulsar demônio. Tinha um hino aí que cantava nas igrejas, que dizia assim, mais ou menos a letra: pisa, pisa na cabeça do diabo, pisa, pisa na cabeça do diabo. E uma vez eu entrei na igreja e estava cantando isso. E eu disse para o Senhor, sentado na cadeira, eu disse: Senhor, será que eles estão preparados realmente de pisar na cabeça de Satanás? Não subestime o vosso inimigo. Ele é sagaz, ele é astuto, ele é atrevido. Mas se você tiver com a vida no altar, em nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Porque a palavra, o nome de Jesus tem poder e ele não resiste. Veja quem você está buscando. Veja quem você está clamando. Veja quem você está levando os seus problemas. Veja quem é. Dois, creio eu que ele ouviu falar de Jesus. 3, leva a tua causa aos pés do mestre. Rei Carabasui, leva aos pés dele. Se dobra diante dele, chora diante dele, dobra-se diante dele, curva-se diante dele, rasga o seu coração diante dele, e a vitória e a resposta virá, em nome de Jesus. Eu vi a irmã Luzimar falando aqui sobre oração. Tem crente que quer vitória, não ora. Tem crente que quer vitória, não jejuma. Ei, sabe quantas vezes tu vai vencer? Nenhuma. Porque a oração é o combustível, a meditação da palavra é outro combustível. E Satanás não resiste ao crente que ora e medita na palavra. Quando você levanta as mãos, você tem autoridade em nome do Senhor Jesus, e ele tem que bater em retirada. Eu já contei aqui, vou contar de novo, porque é o que eu me lembro agora. Uma certa vez, eu trabalhava, gerenciava uma empresa. Chegou um irmão para mim e disse: olha, eu moro lá no Cruzeiro, e na minha rua tem um problema no lar, e eu sei que isso é demônio, e eu tive pensando para você ir lá. Meu nome é Jailton Rocha. Ele disse: Jailton, você tem que ir lá. Eu disse: Geraldo, hoje eu não posso ir não, mas amanhã eu vou. Isso era na quinta-feira. Na sexta-feira eu fui trabalhar em jejum. Passei a madrugada orando, jejuando. Almocei. Tinha um novo convertido lá, disse: você vai comigo. Fui de moto. Quando eu cheguei lá, nessa rua lá no Cruzeiro, que bati no portão, a mãe veio atender. Quando a mãe olhou, o rapaz estava na porta. E ela disse: oxe, usou essa expressão: oxe, tu faz 3 dias que está dentro daquele quarto, só porque tu viu a pancada no portão, tu saísse. O que é que houve? Satanás, ele é sagaz, ele é astuto, ele tem a maneira de trabalhar. Ele fez o rapaz sair para a gente ver que estava tudo bem. Posso entrar? Ela disse: pode. Quando eu entrei, agora que eu me lembro, o sofá era da cor dessas cadeiras aqui.
Sentei com o rapaz que foi comigo, a mãe e o menino. O rapaz volta aí de seus 17 anos. Comecei a conversar com ele, quando eu falei em nome de Jesus, ele se engasgou. E eu disse, posso entrar no seu quarto? Ele disse, pode. Você pode ir comigo? Eu disse, vou. Quando eu entrei no quarto, tinha uma pá de carvão e um maço de cigarro. Veja as coisas do diabo, como é feio. Eu disse, para que esse carvão aqui? Ele disse, para que eu gosto de ter aqui. Posso orar por você? Pode. Não precisou nem a minha mão chegar na cabeça dele. Só levantei. Ele gritou, já não via mais pupila dos olhos, só o brancão. O novo convertido abriu a porta e fez carreira. Não sei como é que eu peguei ele tão rápido. Na hora que ele partiu, nem olhei para ele. Peguei no braço e disse, epa, fica aí, que o maior está em nós, não entra não. Quando eu disse, sai no nome de Jesus, o demônio jogou ele na parede, que eu disse, matei o rapaz. E quando ele se levantou, perguntei se ele queria entregar a vida a Jesus, ele disse que sim. Entregou e passou a frequentar a igreja Assembleia de Deus lá perto. Porque Jesus chegou naquele lugar, não foi Rocha não, foi Jesus. Quatro, não importa o tempo do que está acontecendo na sua casa, da luta que você está enfrentando. Vamos para o texto. Jesus pergunta ao pai, desde quando sucede isso? Ele disse, desde a infância. Imagine, pastor André, o que essa família enfrentou. Mas, naquele momento chegou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando Jesus chega, olha, tudo passa a ser resolvido. A enfermidade tem que ir, demônio tem que ir, porque chegou o dono da vida. Esse que nós o servimos, chegou. E quando ele chega, as correntes, as cadeias são arrebentadas. Aleluia! Desde a infância, eu não sei o que passa aí. Eu tenho certeza, eu estava orando em casa, orando junto com Dolores, e dizendo que Senhor, manda os pais que precisam ouvir essa mensagem. Ei, meu irmão, eu e você somos sacerdotes do lar. Nós temos a autoridade dada pela palavra. Levanta a tua mão e expulsa. A minha filha é desviada. Eu entro no quarto, eu oro pelo travesseiro, eu oro pela cama, eu abençoo o quarto, eu repreendo, e não se escandalize não, viu? Até unja. E antes de eu morrer, eu vou ver ela aqui, pregando em nome de Jesus. Agora aqui vai para nós, viu? Aqui é onde a gente leva lapada. E glória a Deus por isso. Quinto, que tipo de grito você tem escutado no meio da sua família? Esse pai chega para Jesus e diz o seguinte: eu ouço o grito do meu filho quando o espírito se apossa dele. Que grito, meu irmão, você tem ouvido dentro do seu lar? Entre no mundo espiritual, esquece tudo, entra na mensagem. Porque Deus está falando ao teu coração. Porque eu e você, muitas das vezes, escutamos os gritos dentro do nosso lar e não damos ouvido.
Agora aqui vai testemunho meu particular. Eu ouvi um pregador dizendo: conte testemunho seu, é fácil contar dos outros. É fácil os apóstolos chegar lá e contar, dizer assim: olha, a gente estava dentro do barco. De repente, Pedro sai para se encontrar com Jesus e começa a afundar. Só tem experiência quem sai de dentro do barco. Um certo dia eu ouvi algo dentro do meu lar que entristeceu o meu coração muito. Moisés disse para Dolores: Paiinho trocou a igreja por nós. Meu filho queria mais carinho, mais atenção, mesmo eu dando, mas era pouco. E quando Dolores me disse isso me machucou muito. Todos os irmãos sabem que eu já passei por todos os departamentos aqui na igreja. Já fui presidente do patrimônio 6 anos. Fiz a campanha para fazer esse piso todinho sem gastar um centavo de dízimo. Para a glória de Deus. Fui superintendente da escola dominical. Eu era superintendente, irmã Edileuza era vice. Uma certa vez eu passei em frente à igreja catedral daqui. E tinha assim, uma placa bem grande, uma faixa. Mês de maio com Maria. Quando eu passo, o Espírito Santo começa a falar comigo. Por que nós não podemos ter um mês de maio com Jesus? Cheguei aqui, conversei com a irmã Edileuza. Disse: irmã Edileuza, vamos criar um mês exclusivo para a família. Hoje nós temos aqui um mês de maio na nossa igreja, que foi criado quando eu era superintendente junto com a irmã Edileuza, missionária Edileuza. Mas, irmãos, teve uma coisa em mim que eu não vigiei. Eu não vigiei. Lógico que meus filhos não se desviaram por minha causa. Eu nunca procurei dar mau testemunho para os meus filhos. Um dia eu estava sentado com eles na mesa e disse para eles o seguinte: eu não vou pregar mais falando sobre família, porque vocês deixaram os caminhos do Senhor, que autoridade eu vou subir. Todos os dois disseram: jamais o Senhor pode deixar quando alguém convidá-lo, porque a gente conhece o Senhor. Se nós nos afastamos, é nós que vamos prestar conta a Deus. Isso me alegrou muito. E eu vim pensando, e um dia eu tinha que pedir perdão ao meu filho. Eu tinha que sentar com ele. Sabe por que eu vou dar esse testemunho? Porque o Senhor trouxe paz aqui, que tu tem que sentar com teus filhos. Às vezes a gente faz uma coisa que acha que não está causando dano dentro do lar, mas está. Eu disse: Moisés, eu quero falar com você. Ele disse: diga, pai. Eu conversei com ele e disse: eu quero que você me perdoe, porque eu falhei como pai. Não me arrependo de nada de ter feito na igreja, irmãos. Pelo contrário, foi bênção. Trabalhei com o homem de Deus como o pastor Samuel. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, eu estive conversando com um pai aqui, que eu não vou dizer o cargo que ele assume. Se eu não me engano, ele tem 2 filhos. Quando eu disse para ele isso que eu estou falando para vocês, ele disse: Rocha, é de Deus, porque eu tenho me empenhado muito, muito na obra e tenho esquecido o meu lado, e não faça isso que você mais tarde vai se arrepender. E eu disse: Moisés, me perdoe. E ali houve choro. Ele disse: eu perdoo, Senhor. Ele
antes do filho nascer, ele disse: pai, me ajude e me oriente. Ele em Portugal, a gente falando pelo WhatsApp. Eu disse para ele, dei conselho a ele e disse: seja um pai melhor do que eu. Faça com seu filho aquilo que você gostaria que eu deveria ter feito e não fiz. Te dado mais atenção. E ele ainda disse para mim, disse: o Senhor é o melhor pai que eu já tive e tenho. Eu disse: não diga isso comigo, você está dizendo isso para me satisfazer. Ele disse: não, eu amo o Senhor e quero que o Senhor viva muitos anos. E isso foi quebrado. Que pena que o nosso neto nasceu lá, mas um dia eu vou vê-lo. E eu me lembro uma vez que eu cheguei aqui muito angustiado, muito, eu ia pregar muito angustiado de manhã. Eu dizia: Senhor, não aguento mais, é muita dor. Tchaikovsky se levanta, sem saber de nada, me dá um abraço e diz: Rocha, o Senhor te diz, ore só pelos seus filhos e deixa o resto com Ele. Ah, irmão, aquilo ali foi um bálsamo no meu coração. Por isso que eu quis contar esse testemunho nessa manhã, que em nome do Senhor Jesus, ao você pai que me ouve, quem sabe até mãe que me ouve pela internet, faça isso que você vai quebrar tudo. Faça isso que teus filhos serão livres. E você será livre também. E você vai ver o agir de Deus dentro da tua casa. Tinha um casal aqui da igreja que, graças a Deus, não foi preciso eu falar com ele. Eu, quando entrava no WhatsApp dele, eu via só ele, a esposa e um dos filhos. Eu dizia: meu Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí, Senhor. Eu tenho que falar, mas não seja permitido eu falar. Louvado seja Deus, consertou isso aí. E Deus tem sido muito bom conosco. Que tipo de grito você tem escutado na sua família? A ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou quem sabe você tem escutado a ausência de um diálogo. Às vezes um filho quer falar conosco, a gente dá atenção ao amigo, irmão da igreja, mas deixa o filho para terceiro ou quinto lugar. Que nessa manhã seja quebrado isso dentro dos lares, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe, meu irmão, a sua esposa quer ter um diálogo com você, deixa para mais tarde, deixa para depois. Aí um irmão liga, você passa 31 horas no telefone. Quebre isso hoje. E não é feio pedir perdão não, viu? E não é feio chorar também na frente da esposa, não. E nem na frente dos filhos, não. Quem sabe a ausência de um amigo. Eu poderia ter sido mais amigo do meu filho. Eu poderia ser. Mas tudo para mim era igreja. Se eu tivesse algo marcado com minha família e a igreja tivesse, era primeiro lugar a igreja. E achava que isso tudo estava certo. Irmãos, é muito bom trabalhar para Jesus. É maravilha. Eu não sei viver sem trabalhar para Jesus. Mas temos que dividir. Família, primeiro lugar. Meu filho, em primeiro lugar.
minha filha em primeiro lugar, minha esposa em primeiro lugar. Eu já ouvi um testemunho de um pregador aqui, eu acho que vocês vão se lembrar. Convidaram um pastor para pregar na igreja, ele disse que não podia, porque já tinha um compromisso. Nesse domingo que ele não pôde, o irmão foi no shopping. Quando chegou lá, veio com a família. Pastor, o senhor disse que não ia pregar, porque o senhor disse que estava com compromisso. Eu disse, eu tenho um compromisso com a minha família e eu não abro mão. Lógico que eu não sou nem um bobo de dizer o nome. Mas eu vou dar um exemplo aqui, o que aconteceu com o pai aqui dentro da igreja. Era um culto de passagem de ano, irmão Lucimar. Desculpa o horário aí, eu gosto de pregar na escola dominical, porque o horário é bom. E eu sabia que eu ia estender um pouco. Era um culto de passagem de ano. Um filho da determinada pessoa aqui chorando. Moisés chega para mim e conta a história. Qual é a história? Era que o filho queria que o pai fosse pegar a filha em casa, para eles passar junto de Diana aqui. E o pai simplesmente disse que não ia, porque estava na igreja. Eu disse, Dolores, você vai ter que ficar aqui me esperando, porque eu tenho um caso para resolver, irmão Evandro. Cheguei para o rapaz, botei a mão nas costas dele e disse, vamos. O senhor vai? Eu digo, vamos pegar a sua namorada, que hoje é a esposa dele. Esse menino agradeceu tanto. Aí ligou para a menina dizendo que ia pegar. Não, não vou mais não precisa mais não. Você se ajeite, porque eu vou pegar com o seu namorado. E nós fomos pegar num bairro aqui até longe. Peguei, trouxe Medilson. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz naquele dia. Foi o melhor presente que Deus me deu, porque eu vi a alegria daquele jovem com aquela jovem. Talvez o pai não tenha feito isso por maldade. Irmãos, eu estou com quase 60 anos, a gente vai amadurecendo. E eu estou dando testemunho aqui, talvez você nem desse, talvez você que esteja aí sentado no banco, não tivesse coragem de falar o que eu já falei. Mas sabe por quê que eu falo? Porque eu amo a obra e quero ver casais nessa manhã restaurados e não fazer o que eu fiz. E eu tenho certeza, vou repetir, absolutamente, que nessa manhã, Lares vai ser restaurado. Vai ser não, pastor André, já está sendo. Eu tenho certeza que agora em casa, a paz com os filhos se abraçando. Irmãos, é muito fácil. Canelinha de fogo. Homem de Deus. Eu estive até brincando com um irmão essa semana. Ele bateu nas minhas costas e disse, homem de Deus, homem de fogo. Eu digo, meu medo é esse, aos que batem nas costas. Mas isso foi uma brincadeira com ele. Sexto, só Jesus pode ajudar a minha e a sua família. Só Ele pode restaurar. Só Ele pode restaurar. Creia de todo o vosso coração. Confie. A maior decepção que eu tive na minha vida, a maior perseguição que eu tive na minha vida foi através de um crente. Daqui. Que eu até adoeci. Sétimo. Tudo é possível ao que crê
Tudo é possível ao que crê. Como está a tua fé? Catuca o irmão aí, que eu não gosto de fazer isso, mas catuca, irmão, como é que está a tua fé? Catuca ele aí. Pergunta mesmo, como é que está a tua fé? O homem chega para Jesus e diz: Senhor, se tu podes fazer uma coisa, faz. Se eu posso, Jesus está dizendo para ele: eu posso. Tudo é possível ao que crê. Em último lugar, não desista da sua família, do seu casamento e dos seus filhos. Não desista. As lutas fazem parte da vida cristã. Vocês veem eu assim pregando, mas eu passo muitas lutas na vida secular, lutas que o inimigo joga seta, mas graças a Deus, nós vamos fazer, se eu não me engano, o ano que vem, 30 anos de casado. 30 anos de casado. Foi o pastor Samuel que nos batizou. Foi o pastor Samuel que fez o nosso casamento. Foi o pastor Samuel que apresentou os meus filhos. E eu esperava que ele fizesse o casamento dos nossos filhos. Mas está no Senhor. 30 anos de casados. Às vezes, quando eu estou no meio dos ímpios, tá, o presbítero Afonso aí, que viaja muito também, eu viajo muito, a gente vem da crente a descrente, e às vezes uma conversa puxa a outra. Quando eu digo que 30 anos com a mesma mulher, com uma esposa, muitos deles não acreditam. E sabe o que é que eu digo? Aceite Jesus, que você jamais trairá a sua esposa. Isso, amados irmãos, 30 anos com a esposa, aí para o mundo aí é um abismo, é uma coisa assim, do outro mundo. Mas o Senhor, quando está nas nossas vidas, a gente pode fazer a diferença. Amém? Quem foi abençoado? Eu espero que você tenha sido abençoado com um pouco do meu testemunho, com a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Obrigado, irmã Lucimar, pastor André. E que, não sei quando é que eu vou pregar de novo. Eu tenho pregado menos por causa do coronavírus, mas tenho procurado fazer a vontade de Deus. Eu queria que você ficasse de pé.